compartilhando essas informações que são da doutrina espírita, né? Muito pouca coisa realmente é oriunda do nosso pensamento, a gente já vai elaborando algumas coisas e transmitindo, sempre procurando sermos o mais fiéis, né? Sermos o mais fiel possível à proposta, né, do espiritismo e não daquilo que alguns fizeram, né, e têm feito do espiritismo, como nós vimos comentando ainda há pouco nos bastidores. E o título do nosso estudo de hoje é Misticismo Anti-Espirítico. E nós iniciamos nosso estudo, nossa exposição, com algo que nós encontramos lá em João, quando ele diz: Amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então vemos aí que é uma um alerta feito há bastante tempo, né, cerca de 2000 anos, a preocupação de João em não acreditarmos em tudo, não acreditarmos em todos, ou todo e qualquer espírito, mas provarmos se esses espíritos são de Deus. Claro que dentro do conhecimento espírita, todos os espíritos são de Deus, porque todos nós somos irmãos, porém, sabemos pelo espiritismo, e aí o espiritismo entra como chave para o entendimento do texto bíblico, né, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, pois nos explica que os espíritos se encontram nos mais diversos estágios de evolução e que nem todos ainda estão na condição de serem considerados espíritos de Deus, isto é, espíritos que possam realmente estar numa condição de sintonia com o Criador, né, na medida em que conheçam aí a verdade, porque aquele que está em sintonia com o Criador, obviamente, são espíritos que já alcançaram o conhecimento da verdade e incorporaram esse conhecimento ao seu comportamento, enfim, ao desenvolvimento da sua inteligência e também da moral. E o espiritismo, como dizíamos, né, tem teve e tem como principal missão restabelecer a verdade e revelar ainda outras tantas que não podiam ser ditas por Jesus devido ao atraso intelecto-moral com que ele se deparou quando esteve aqui encarnado entre nós. Ele mesmo disse que não poderia dizer tudo. E aí o Espiritismo vem como terceira revelação de Deus à humanidade para restabelecer aquilo que Jesus já tinha dito e revelar ainda tantas outras verdades que só são capazes efetivamente de serem hoje compreendidas devido a esse progresso intelecto-moral alcançado pela humanidade após séculos de lutas contra as trevas da ignorância. Claro que a luta ainda está sendo travada, não chegamos ao ápice, estamos muito distante desse ápice de compreensão das leis de Deus, incluindo aí as leis morais, mas Jesus, né, já nos adiantou muita coisa, nos revelando aí as leis morais, e o Espiritismo certamente faz todo o esforço para que elas sejam ainda melhor compreendidas. E a história, né, pessoal, nos conta que a Igreja Católica lutou, ou pelo menos parte dela, né, alguns setores da Igreja Católica, lutou por muito tempo para que seus dogmas de fé não fossem atingidos pelas descobertas e avanços da ciência, o que, de certa forma,
né, comprometeria o domínio sobre os fiéis e desmantelaria a influência, né, daquele movimento religioso, né, que, de certo modo, foi privilegiado por sua posição econômica e política. Sabemos que religião e Estado, por muito tempo, conviveram, né, ali bem unidos, bem juntos, em posições de poder, né, dominando as mentes, dominando as criaturas, né, dizendo o que que elas tinham que pensar ou deixar de pensar. Claro que em determinados instantes a gente até compreende que essa postura, essa tática serviu como freio para que homens ainda tão rudimentares, nós lá atrás, né, não fizéssemos aquilo que nos desse na telha. Então a religião, ela, de certa forma, vendo pelo lado positivo, soube frear esses impulsos aí lá atrás. No entanto, hoje o homem não pede, não exige, né, que o seu comportamento seja administrado pelo medo, mas hoje a solicitação que é feita pela humanidade é que as respostas aos questionamentos sejam racionais, sejam lógicos. Não basta alguém chegar e dizer: olha, se você fizer isso, você vai para o inferno. Não, as pessoas querem uma explicação. Tá, mas por que se eu fizer isso eu vou para o inferno? Existe inferno? O que que é certo e o que que é errado? O que que é bom e o que que é mal? O que é o bem e o que é o mal? Né, então, são esses questionamentos que, em tempos recuados, não eram feitos. Mesmo porque a compreensão que se fazia até do Criador, ela era ainda muito atrasada, um Deus antropomórfico, com todas as características boas e ruins dos seres humanos. Então, Deus era alguém como nós, né, um ser humano praticamente, só que invisível, e que agia com todas, né, as fraquezas e as paixões dos seres humanos. Só que aí, com o Renascimento, como vocês bem sabem, que foi um período aí marcado por transformações em muitas áreas da vida humana, que inclusive assinalou o final da Idade Média e o início, né, da Idade Moderna, houve essa ruptura com as estruturas medievais, marcando o quê? Né, marcando o que alguns acreditam ter sido avanços, né, nas artes, na filosofia e nas ciências, quer dizer, uma abertura maior para, inclusive, se questionar a religião, algo impensável, né, antes disso. Porque aquele que pensasse em contrário ao que era estabelecido pelos governos e, obviamente, junto à igreja, era perseguido, era, inclusive, muitas vezes levado aí, conduzido às fogueiras, à cruz, enfim, a salas de tortura, né, perseguições, como a gente sabe que ocorreu muito no longo período em que a Inquisição se impôs em muitos, em praticamente a Europa inteira, né. Então o pensamento luminista, durante o século XVIII, marcou o fim daquilo que nós chamamos de obscurantismo. E o que que seria o obscurantismo, né? Se nós formos pesquisar, vem do latim obscurans, que quer dizer escurecimento, e, segundo a definição, é a prática de deliberadamente impedir que os fatos ou os detalhes de algum assunto se tornem conhecidos, né? Quando então você restringe deliberadamente o acesso do povo, né, das pessoas, da plebe, ao conhecimento. Né, restringe o acesso do povo ao
conhecimento, né. Então isso foi feito realmente de maneira deliberada, né, durante muito tempo. E aí vem o pensamento iluminista, marcando o fim do obscurantismo, e ele passa então a inaugurar uma era voltada para os valores da razão e também pelo respeito à humanidade, né. Quer dizer, você passa a valorizar mais a liberdade das pessoas, inclusive a vida, né. E também algo muito importante, que é a liberdade de consciência e a liberdade de pensamento, coisas que foram, né, valores que foram, liberdades que foram atacadas durante séculos a fio, né. Quer dizer, a pessoa tinha que se moldar aquilo que lhe era imposto, né, de fora para dentro, né. Então livros não podiam ser lidos, as pessoas não tinham acesso a certas informações, porque, né, determinado grupo religioso, né, com muito poder, né, limitou isso daí, porque os seus interesses eram de alguma maneira contrariados. Eles não queriam que as pessoas se iluminassem, né, e essa iluminação vem através do conhecimento, né. Então, então vieram as novas descobertas da ciência, né, podemos incluir aí a teoria da gravitação universal de Isaac Newton, né, o espírito de relativismo cultural, né, que foi fomentado pela exploração do mundo, na medida em que novas terras foram sendo e aí descobertas e conhecidas, e vimos que os povos possuem diferentes culturas, diferentes valores, e que esses valores, essas culturas, pelo menos desde o ponto que não atentem contra certas liberdades, né, têm que ser respeitados, porque isso tem muito a ver com até com as condições de vida de cada povo, né. O próprio ambiente, por vezes, faz com que determinadas culturas tenham esta ou aquela característica. Então, isso tudo foi, né, fazendo com que houvesse cada vez mais essa eclosão do iluminismo. E entre esses percursores, nós podíamos destacar os grandes racionalistas, como vocês bem conhecem, né, por exemplo, René Descartes, o Spinoza, né, os filósofos políticos Thomas Hobbes e o John Locke, né. Realmente, esses racionalistas aí tiveram grande papel aí ao longo da história da humanidade. E nessa época, né, em que eles viveram, ficou aí marcada, né, a o início, né, de uma certa preponderância da razão sobre a fé, principalmente a fé cega, né, a fé que não é raciocinada, a fé que por vezes leva até ao fanatismo. E aí, então, claro que esses indivíduos foram bastante combatidos, chegou-se até a declarar que mediante o uso, né, judicioso da razão, como eles mesmos diziam, né, seria possível um progresso sem limites, é o que eles diziam, né, esses pensadores. Que se a razão fosse o norte da humanidade, que um progresso sem limites se daria. E hoje nós temos a prova viva de que eles estavam certos, porque a partir daí se iniciou todo um processo histórico, né, culminando aí na própria Revolução Industrial, já que a ciência começou a ter mais liberdade, né, os homens, começaram a ter mais liberdade para atuarem, e aí surge a Revolução Industrial, fazendo com que milhões de indivíduos, né, saíssem aí de uma pobreza extrema e gradativamente, claro que no início
como toda revolução, você vai ter várias peças ali fora, né, mas as coisas vão pouco a pouco se ajeitando, né. Inclusive alguns pensadores atacaram, né, esse processo aí da revolução industrial, achando que o homem estaria se afastando do ideal, do seu ideal, que era viver junto à natureza, quer dizer, uma visão um pouco idílica, né, enquanto se provou que ao contrário, o homem hoje, né, a humanidade hoje tem um conforto muito maior do que no período de pré-revolução, né, vive muito mais em função até dos avanços da medicina, que caminham para e passo com a própria, evolução tecnológica, né, e tudo está ali ligado. Então hoje nós temos vacinas, nós temos remédios, nós temos tudo isso em função de um novo modo de produção, que fez com que as coisas alcançassem cada vez mais o maior número de pessoas. E isso está ainda, né, em pleno, desenvolvimento, né, porque infelizmente nós sabemos que ainda há muitos rincões de pobreza no mundo. E isso vai se nós esperamos, né, vai se resolvendo aos poucos. Então, eles declararam isso, que seria possível um progresso sem limites. No entanto, né, mais que um conjunto de ideias estabelecidas, o iluminismo representa uma atitude, uma maneira de pensar, uma maneira nova de pensar. Inclusive, Immanuel Kant dizia que o lema deveria ser atrever-se a conhecer. Esse era o lema dele, atrever-se a conhecer. Olha que interessante, né? Só que aí nós faríamos uma, né, claro, sem querer consertar nada do que o Kant falou. O problema é que a gente tem que reconhecer também o que que é um conhecimento válido e o que não é. Nem todo conhecimento, né, pode ser tido como verdadeiro. Aliás, ele só é verdadeiro na medida em que se mostra efetivamente real, válido, que aquilo tem uma comprovação tácita, né. Então tem muita gente, né, que, interpreta conhecimento como qualquer coisa que apareça e acha que está adquirindo um conhecimento que vai libertá-lo, que vai realmente ser útil. Não, a gente tem que daí utilizar o senso crítico para sabermos, bem, esse conhecimento que me está sendo passado nesse livro, nessa palestra, enfim, nessa aula, realmente é válido? Ele corresponde à realidade? Ele é um reflexo da verdade? De aí que entra o nosso senso crítico, né, o uso da razão, né, para nós verificarmos e não simplesmente aceitarmos qualquer coisa como sendo conhecimento, porque daí a gente pode estar sendo alvo aí de uma enganação, de uma empulhação. Então, nessa época do Immanuel Kant, surge o desejo de reexaminar e pôr em questão as ideias, né, e os valores recebidos, claro, com enfoques bem diferentes. Nós sabemos que a verdade pode se apresentar de várias maneiras, ser exposta de várias maneiras. Daí, a gente percebe que, por vezes, a gente se depara com algumas incoerências e contradições entre os textos dos próprios pensadores. Então a gente vai ver que às vezes o Immanuel Kant não tem ideias que vão se confrontar com o de Aristóteles, um Descartes talvez não vá pensar exatamente como Spinoza e etc, né. Quer dizer, estamos todos aí em busca da verdade. Então é natural que contradições apareçam aqui e ali. Agora, quando a contradição é realmente, se torna uma oposição completa de ideias, não é possível ficar com 2 ao mesmo tempo, né. Uma vez que a verdade, de maneira geral, né, a gente pode dizer que é uma só. Nós é que
por vezes, só temos capacidade de reter parcelas dessa verdade, estamos a caminho, né, obviamente estamos muito, muito distantes de conhecermos a verdade absoluta. Então, voltando um pouquinho aqui na questão do processo histórico, de que a doutrina da igreja, nesse período do iluminismo, foi duramente atacada, né, embora a gente mesmo assim perceba que a maioria dos pensadores não renunciaram totalmente à religião. Muitos discordavam dos dogmas de fé cega, porém sem sacrificar o edifício inteiro, né. Então eles continuavam acreditando em Deus, acreditando em uma série de coisas que lhes eram ensinadas, porém questionando algumas verdades que eles entendiam que não mais poderiam ser tidas, né, como verdade. E aí a gente destaca o papel da França nesse desenvolvimento das ideias, e a gente poderia mencionar aí os pensadores como Voltaire, Montesquieu, o Diderot e o Rousseau. O Kant, né, que nós já citamos, o David Hume na Escócia, né, vale a pena ser lido e citado, Cesare Beccaria na Itália, e o Benjamin Franklin e o Thomas Jefferson nas colônias britânicas, né, hoje que nós hoje conhecemos como os Estados Unidos da América, figuram aí também entre os maiores expoentes. E aí, tempos depois, já com a Igreja Romana em pleno declínio na Europa, né, inclusive o Auto de Fé de Barcelona foi um dos últimos estertores da Inquisição, né, onde certos livros, onde as obras de Kardec foram, na Espanha, confiscadas e queimadas em praça pública. Então foi ali um dos últimos suspiros, né, da Santa Inquisição, justamente combatendo as ideias, né, de Allan Kardec, os livros por ele organizados, né. Livros esses que também assustaram muita gente, porque descortinavam o mundo espiritual, mas sem fantasias, né, aquele céu idílico, né, todo mundo, hã como anjos, tocando harpas, nas nuvens, num tremendo ócio, né. Então o Kardec demonstra o mundo espiritual sem essas fantasias, uma vez que nós vamos praticamente, né, continuar, com as nossas problemáticas, né, e estaremos apenas aí no intervalo entre as encarnações, né, onde inclusive também se pode progredir, também se pode aprender muita coisa dessa chamada erraticidade. Então Kardec descortina o mundo espiritual sem fantasias, sem mistérios, sem hermetismo, onde ele revela ao mundo essa realidade de além-túmulo, apresentando uma doutrina com todas as características daquilo que o iluminismo sempre propôs, que é algo racional, lógico, filtrando todo e qualquer arroubo místico advindo da fé cega. Por isso o título do nosso título de hoje, misticismo antiperispirítico, anti-espirítico, né. E essa fé cega pode vir tanto do dogmatismo, né, das religiões dogmáticas tradicionais, assim como também pode advir de puras concepções humanas de cunho fantasista, né, no próprio ocultismo, né, o esoterismo em geral, que embora também, como nós encontramos na igre na teologia católica, claro, né, aqui ou ali, nós verificamos certas verdades, porém misturadas a muita coisa fantasiosa, oriunda da imaginação humana, né. Agora, o que que acontece?
que, não obstante tudo isso que os espíritos superiores, né, nos trouxeram, né, através desse trabalho hercúleo de Allan Kardec, né, para que fossem atingidos esses elevados objetivos, infelizmente, muitos de nós, né, talvez às vezes confundindo a nova situação de liberdade de pensamento, que não tinha antes, né, não havia antes, como dizíamos no início, né, todos eram convencidos pelo medo a pensar de uma única maneira, né, esses indivíduos, né, muitos indivíduos partiram para um caminho que não corresponde também aos princípios do espiritismo, aquilo que o espiritismo assinala como sendo o caminho mais lógico, né, mais seguro. Eles começam então a partir para a revivescência de mitos e crendices. E quando a gente vai analisar a origem da volta desses mitos, dessas crendices, a gente vê isso sendo ensinado lá nas priscas eras do paganismo. Isso aí tudo numa tentativa de conduzir à ausência de dogmatismo ou estruturas religiosas padronizadas. Quer dizer, na medida em que a sociedade se viu livre dessa imposição da fé, ela então parte do 8 para 80. Ela começa a utilizar essa liberdade de uma maneira completamente irresponsável. E aí, a gente poderia dizer que alguns partidários dessas teorias neopagãs, digamos assim, né, podem, inclusive, ser chamados de neopagãos nos tempos modernos, né? Porque eles acreditam ter encontrado no espiritismo, vejam aí uma grande contradição, a confirmação dessas crendices, desses mitos, dessas crendices, dessas crenças lá de trás. E aí, o que que a gente pode perceber? Que esses indivíduos se utilizam de alguns postulados espíritas, como a comunicabilidade dos espíritos e a reencarnação, passando então eles a transmitirem informações e a escreverem obras que acabam por cair no gosto de alguns espíritas. Obviamente, e a gente pode ver isso claramente, pouco versados na doutrina, ou seja, que pouco ou nada estudaram das obras fundamentais de Allan Kardec. Então, isso é algo que a gente pode ver, por exemplo, nas redes sociais, né? No YouTube, principalmente, né? Que é a maior plataforma de vídeos, onde a gente vê pessoas dizendo coisas completamente absurdas, ao mesmo tempo que acreditam na reencarnação, por exemplo. Na mesma medida em que acreditam na comunicabilidade dos espíritos, só que eles fazem essas miscelâneas, e aí agora nós estamos tendo que, né, vivermos estamos tendo que viver essa realidade, né, onde se mistura o espiritismo, né, alguns postulados espíritas com concepções que o espiritismo não abraça. E nós percebendo isso lá atrás, eh, alguns anos atrás, né, mais de 25 anos atrás, quando, por exemplo, surge, apenas, né, como exemplo, eu acredito que nem seja apenas um exemplo, nós podemos dizer que esse pensamento delirante começa a partir de uma entidade espiritual, uma suposta entidade espiritual chamada Ramatiz, né, que passa a ser apontado como espírito, que teria como uma missão, né, revelar aquilo que Kardec não pôde revelar, Kardec e os demais espíritos, né, os espíritos que com ele se comunicaram, ou se comunicaram através dos médios com os quais ele se utilizou. E aí,
no nosso ponto de vista, essa suposta entidade espiritual é vista como propagador desse movimento neopaganista no meio espírita. E aí foi aí que começa aquilo que eles chamaram, inclusive, de universalismo, onde se iniciou com um médium em Curitiba, no caso Hercílio Mais, e depois alguns outros supostos médiums, né, começaram também a dizer que recebiam esse espírito e começaram a supostamente psicografar livros onde essas concepções neopagãs começam a despontar misturadas ao espiritismo. Há inclusive um desses médiums, o médium gaúcho, que tempos atrás passa a escrever obras romanceadas que versam sobre temáticas, no mínimo, exóticas. Como, por exemplo, Era de Peixes, quer dizer, misturando, estou aqui apenas exemplificando, né? Misturando espiritismo com astrologia. Por exemplo, resgatando aquilo que eu já mencionei, né? Os mitos do passado. Então, por exemplo, em um desses livros, desse médium gaúcho que diz receber, né? Ramatiz e outros espíritos, inclusive ele diz receber nada mais, nada menos do que um, um, um mito, né, o Hermes Trismegisto, né, que é nada mais nada menos do que um deus pagão, né? Hoje na academia se chega à conclusão, e fizemos até um estudo demonstrando isso, que Hermes Trismegisto nunca existiu, né? Então ele diz receber Ramatiz e agora a moda, digamos assim, né, é receber deuses da mitologia. Outro dia mesmo nos deparamos com uma suposta médium, né, dizemos suposta porque, no meu entender, não existe mediunidade nenhuma ali, diz receber nada mais, nada menos do que Thor, o deus da mitologia nórdica, para vocês terem uma ideia. Né? Então, isso mostra cada vez mais que certos indivíduos têm forçado a barra para ligar o espiritismo a essas concepções pagãs, né, de um passado bastante recuado. Então, Era de Peixes, essa questão mesmo de dizer incorporar deuses das mitologias, trazer de volta, por exemplo, mitos como Atlântida, né, a civilização Atlante, que nós já estudamos aqui. Platão criou apenas como um artifício para passar uma mensagem, né, para o seu povo, para o povo ateniense, que na concepção dele vinha cada vez mais se afastando das coisas espirituais e se aproximando cada vez mais das ideias materialistas, do sensualismo, da beligerância e tudo mais, né? Então ele cria essa suposta civilização, essa que teria desaparecido em função da ira dos deuses como punição ao desvio observado no povo atlante. Então, ele queria passar essa mensagem aos atenienses, que se eles continuassem naquela mesma via, que o mesmo poderia acontecer, que a ira de Deus poderia atingi-los. E aí essas coisas são muito mal interpretadas, indivíduos que não conhecem de filosofia, não conhecem de história, né? Então pegam esses temas e dão ali uma fachada espírita ou espiritualista para que aquilo, né, seja melhor explorado. Então, esse mesmo médium, por exemplo, diz receber revelações, né, como já dissemos, de personagens famosos da antiguidade. Não só ele, tá? Estou citando ele, mas isso está se espalhando cada vez mais. Faraós egípcios começam a aparecer aqui e ali, dando comunicação. Legisladores hebreus do porte de Moisés, assim como outros que a gente sequer encontra registro,
como indivíduos que teriam vivido nesse suposto continente perdido, como Atlântida, Lemúria ou alguma civilização lendária qualquer. Isso tudo para quê, pessoal? Promover esse misticismo, porque esse misticismo atrai muita gente desinformada, atrai aqueles que gostam dessas pitadas sensacionalistas, quem foi quem em outra encarnação e tudo mais. Isso tudo entremeado, né, por relatos de existência de dragões. Vejam bem, dragões, pessoal. Magos negros, energias desconhecidas, como a tal energia vril, né? Que, na verdade, essa tal energia vril adveio de um livro de ficção científica, né? Que na época não tinha esse nome, era real, a gente poderia dizer que se chama realismo fantástico, né? Não tinha muito esse nome, mas nos primórdios aí daquilo que se tornou a ficção científica, surge um autor falando de uma civilização que vive no interior da Terra, não sei como, né? Porque a gente sabe muito bem que nenhum ser vivo, ainda mais com características humanas, seria capaz de viver nessas condições. Não tem oxigênio suficiente, a temperatura é completamente impossível de ser tolerada por qualquer ser vivo com a nossa organização. Então ele cria isso daí, né, essa história que é uma ficção, inclusive dizendo que eles dominam uma energia chamada Vril, em que eles seriam capazes de destruir, por exemplo, a humanidade quando no momento que viessem. Isso está lá na história, né, na história contada nesse livro, que um dia essa civilização que mora no interior da Terra surgiria, né, viria aí à superfície, então dominaria o mundo e se utilizando dessa energia. Inclusive, essa energia vril seria capaz de torná-los praticamente imortais. E aí, esse livro foi tido como uma revelação espiritual pela Helena Blavatsky, que começa então a criar um montão de histórias em cima disso daí. E aí o que nós vemos hoje são autores, né, que exploram isso daí como sendo também uma realidade. Então, dragões, como já citamos, magos negros, tudo, né, com o intuito de promover o medo, né? Aquilo que as pessoas vão encontrar no mundo espiritual se fizerem isso ou aquilo. Então a gente vê que também o medo continua sendo explorado para fins de poder religioso. Não mais agora dentro de uma instituição organizada, mas por indivíduos ou grupamentos isolados, né? Infundem esse terror do que as pessoas vão encontrar no mundo espiritual. E aí mas aí como é que é o esquema, né? É um esquema. Eu vou infundir bastante o terror e vou dizer o seguinte, que no caso, esses supostos médiuns, eles têm a solução para tudo. Basta segui-los, basta ler os livros deles, basta assistir os vídeos deles, pronto. Que você agora já sabe os segredos do universo e que você não vai ser mais atingido por esses dragões, pelos magos negros. Você está descobrindo a verdade, você está saindo da Matrix, como eles dizem, você já deve ter ouvido isso por aí, né? Que a partir desse conhecimento que está sendo passado, o indivíduo está saindo da Matrix, então pronto, ele está alcançando a iluminação. Então, a iluminação agora não é mais uma iluminação em função do combate às mais paixões, do desenvolvimento da inteligência, da moral. Não. Agora o paradigma é outro, né? Então, eles querem mudar esse paradigma, que é o paradigma espírita, que nos diz o seguinte: olha, todos nós chegaremos lá, isto é, a condição de espíritos puros. Só que para isso nós temos que lutar cada vez mais pelo nosso aperfeiçoamento. Então, é o que nós chamamos de
espiritualidade fast food, onde você não precisa mais ir para a cozinha, você não precisa mais reunir os ingredientes, precisa mais de tempo para preparar aquele alimento, no caso, o alimento espiritual. Você consegue isso num balcão de maneira muito fácil, sem, né, colocar a mão no óleo quente, né, sem ali mexer com gordura. Pronto, já vem a solução para matar a sua fome. Então isso realmente é muito perigoso, isso de certa forma, vem explorando a tendência do nosso tempo, onde as pessoas não querem sacrifício nenhum, elas não querem se esforçar, elas acham leitura chato, elas acham filosofia um porre, né? Eu estou utilizando aqui dos termos que elas utilizam. Ah, elas dormem quando lêem um livro. Ah, é mais fácil ver um vídeo com um indivíduo qualquer aí, surgido do nada, falando que tudo pode ser muito fácil. Inclusive, um deles que nós, só a título de exemplo, né? Um que nós acompanhamos aí, diz que simplesmente pelo indivíduo ouvir as palestras dele, esse indivíduo é capaz de evoluir, né, em uma encarnação, o que ela evoluiria em 10, né. Então eles prometem isso daí, são promessas vazias, completamente fantasiosas, onde ninguém mais faz esforço para nada. Claro que eles, para enganar, falam um pouco de reforma íntima, falam de amor, falam de Jesus, falam de caridade, mas apenas é um pano de fundo, né, para que eles coloquem esses outros conteúdos meio nada a ver, né, assim, completamente, fantasiosos, onde as pessoas são iludidas sobre o progresso espiritual. Então, isso tudo também entremeado por relatos, né, esses relatos completamente fantasiosos aí que eu acabei de falar, de energias desconhecidas, como esse tal do vril, a possibilidade, e aí tem umas pessoas que acreditam, enfim, a gente respeita, né, no contato com seres interplanetários que vão resolver o problema do mundo, não precisa ir muito longe, temos um indivíduo que teve realmente um convívio muito grande com Chico Xavier, que diz que em 2057, ele afirma com todas as letras, né, que Chico Xavier teria dito para ele que em 2057, né, vão vir aí os extraterrestres, vão inclusive, trazer invenções pra gente, vão nos ajudar a resolver os problemas, o que realmente fica bem difícil a gente acreditar, uma vez que, né, se a humanidade tem que progredir, ela tem que progredir por conta própria, não tem que estar dependendo, né, de outros, seria uma interferência indébita, né, seria o mesmo que eu pegar um filho meu, né, que está com um dever de casa, né, uma tarefa de casa da escola e eu fazer o exercício para ele. Não, ele que tem que fazer o exercício. Então, a humanidade, nós é que temos que fazer o exercício, né. Nós nem vemos os espíritos fazerem essas, ingerências, né, eles respeitam o nosso livre-arbítrio, mesma coisa nós podemos dizer dessas desses seres que obviamente sabemos que os mundos são, habitados, mas o que nos causa estranheza são esses relatos de ingerência de supostas civilizações avançadas no livre-arbítrio da humanidade, né. Enfim, isso, de qualquer forma, é digno de menção, já que vem sendo explorado, né, nessa literatura. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso daí. E aí, claro, com como de costume, né, a fim de angariar a confiança do leitor, por exemplo, esse médium que nós citamos aí, lá do Rio Grande do Sul, que ele fez? Ele chegou a declarar que foi filho de Allan Kardec em uma encarnação passada. Por que que eles fazem isso? Claro, para chamar a atenção e para adquirir respeitabilidade, né, ele traz trazendo essa suposta revelação, ele passa a ser visto pelo leitor ou pelos seus seguidores como alguém, né, acima de quaisquer suspeitas.
né? Como se essa informação, pura e simples, fosse aí sinalizar, né? Fosse confirmar que realmente aquele suposto médium tem uma autoridade, enquanto a gente sabe muito bem, no livro dos médiuns, que não é por aí que a gente tem que analisar uma obra mediúnica, né. Não basta o médium dar carteirada, dizer que foi esse ou aquele em outra encarnação, que pronto, acabou, tudo que está escrito ali tem que ser aceito, não, né. Temos que ver se, realmente está de acordo com a lógica, com a razão, se está de acordo com a doutrina espírita, se está de acordo com a ciência, enfim, né, analisarmos aí, né, com bastante cuidado tudo que advenha do mundo espiritual ou que seja atribuído ao mundo espiritual. Inclusive ele diz no site dele na internet o seguinte, vocês, né, vejam percebam como as coisas funcionam. Abre aspas. Além de ter vivido na personalidade de Akhenaton, Allan Kardec foi também Atonis, o sacerdote do Sol na Atlântida, e a Andrei era seu filho. Logo, por mais incrível que isso possa parecer, diz lá o autor, o médium, Allan Kardec foi meu pai na extinta Atlântida e um inesquecível amigo no Antigo Egito, durante seu reinado como faraó, filho do Sol. Então vejam como que ele mistura as estações, né, aquilo que nós dissemos, continentes perdidos, supostas revelações de quem foi quem na outra encarnação, né, etc, etc. E aí, para dar peso a essa ousada afirmação, ele trata de creditar essas informações ao auxílio de um espírito, já que, para muitos desavisados, basta ser espírito para possuir toda a sabedoria e conhecimentos universais. Quer dizer, essa é hoje até tática empregada. Não, foi o espírito que me falou. Pronto. Essa é a senha que eles se utilizam para que as suas verdades sejam acreditadas. Bastou colocar na boca de um espírito: "Não, eu recebi um espírito, ele falou isso, então pronto, acabou, está encerrada a questão, não vamos questionar, não vamos falar nada", né. E isso aí, realmente convence muita gente, já que a boa parte, né, de quem não se aprofundou na doutrina espírita acha que pronto, é espírito, né, sabe tudo, tem todo o conhecimento do universo. E aí abre aspas novamente para esse suposto médium, onde ele diz: "Logo", olha, vejam bem como ele manipula. Logo, sei o que estou dizendo. Essas informações são obtidas através de um processo de regressão de memória, conduzido por Hermes, que é o mentor espiritual de todos os nossos livros. Vemos que isso também é um expediente. Cria-se um mentor espiritual, supostamente de uma determinada elevação, cuja identidade não seja muito conhecida, né, porque se for de uma pessoa conhecida, a gente tem como um parâmetro, o estilo, o pensamento, o que pensava, o que deixava de pensar, né. Só que aí você passa a dizer que é um deus da mitologia, como é, né, você não conhece as ideias de um deus da mitologia, né, ao ponto de dizer se, né, porque era um institu é uma esses indivíduos nunca existiram, né, eram concepções, né, antes da ideia de um Deus único. Então tinham vários deuses e eles ficavam lá no Olimpo ou em algum outro lugar, dependendo da região, né, da origem da mitologia, né, decidindo, né, o que faria ou não, com a humanidade, né. Outro dia, por exemplo, já aí um outro exemplo, nós nos deparamos com um suposto médium que inclusive acabou indo para as páginas das revistas, dos jornais, do Fantástico e tudo mais, onde ele apresenta um retrato da sua suposta mentora espiritual. E aí descobriu-se que esse retrato nada mais era do que um sketch, né, um desenho, né, de uma atriz norte-americana, a Liv Tyler, enquanto estava no papel, né, que ela teve no filme O Senhor dos Anéis.
E aí, depois que isso é descoberto, ele apresenta sua mentora espiritual já com outro retrato, né. Então, para a gente ver como é que, né, chega a ser engraçado, né, isso daí, porque, eles nem tomam esse cuidado, né, pegaram o retrato de uma atriz super famosa te apresentaram como se fosse a representação física, né, os traços da suposta mentora espiritual. E o que que se descobriu, né, que o indivíduo, fazia lá, psicografias com a utilização de informações que ele encontrava nas redes sociais, né. Então ele foi aí desmascarado, e aí obviamente, né, que o espiritismo acaba manchado nessa história toda, porque todo mundo acha que se lidou com mediunidade é espírita ou é espiritismo. E aí o mais estarrecedor e surpreendente de tudo isso é que essas teorias, como eu acabei de dizer, são apresentadas como oriundas não só do pensamento espírita, mas da evolução do pensamento espírita. Eles dizem que estão contribuindo para o progresso do espiritismo. Vejam bem, como que é sério isso daí, né? E como que isso afeta, né, a boa imagem do espiritismo perante a opinião pública, coisa que Kardec sempre teve a preocupação em zelar. Por isso que ele debatia através dos jornais, ele, quando o espiritismo era atacado, ele ia lá, reagia, não de maneira violenta, óbvio, mas reagia com seus argumentos, com as suas explicações, né, porque ele sabia que isso poderia manchar um trabalho que seria importante não só para ele, mas para a humanidade, né. E aí, isso é apresentado como sendo uma evolução do pensamento espírita, e o que a gente nota é que são coisas que colidem frontalmente com os métodos e objetivos da doutrina, e não receberam nem de perto a confirmação proveniente do controle universal. E aí, frente a tudo isso, a gente vê a advertência de Erasto em O Livro dos Médiuns, né, que acaba crescendo em importância, né, já que em matéria de espiritismo, esse benfeitor espiritual afirma que, abre aspas, é preferível rejeitar 10 verdades a aceitar uma única mentira. Então, o que que denota essa assertiva do espírito Erasto? Isso denota o quê? Prudência, que está faltando para muitos de nós, né? Nós estamos aceitando tudo com muita passividade. Lemos uma coisinha aqui ou ali, vemos um vídeo aqui e ali, pronto, aquilo já virou prova. Não é assim, né? Então, Erasto está sendo prudente, ele está nos estimulando a essa prudência e também estimulando a adotarmos um critério para avaliação de qualquer conteúdo, né, mais notadamente o de origem mediúnica, mas pode ser também o que certos divulgadores, ou mesmo fora do movimento espírita, apresentam, coisas, teses que pessoas apresentam por aí, a título de espiritualidade, enfim, como se fossem grandes revelações, até de cunho científico mesmo, né. Então isso, por vezes, também é oriundo da fascinação de origem mediúnica, quer dizer, que é um dos piores, se não o pior tipo de obsessão. A fascinação, segundo o Livro dos Médiuns, é o pior tipo de obsessão. E decorre das próprias dificuldades do médium ou dos médiums, porque às vezes uma fascinação não atinge apenas uma única pessoa, ela atinge grupos inteiros. E esses grupos e essas pessoas tornam-se presas fáceis de pseudo-sábios e mistificadores da erraticidade, né. E isso quando tem um componente mediúnico, quando aquilo não é,
um teatro, né, não é uma dramatização, digamos assim. Porque tem muita gente dramatizando receber espírito e não está recebendo coisíssima nenhuma. Então, daí que a gente vê como é importante a gente trabalhar, as nossas, virtudes e combatermos as nossas mais paixões. Então vamos listar algumas aqui que são, de certa forma, atuam, né, melhor dizendo, como um combustível para esses espíritos mistificadores e pseudo-sábios. O primeiro, a vaidade. Como é que a gente pode entender a vaidade, pessoal? É o desejo imoderado de atrair a admiração dos homens. Que todos nós tenhamos uma certa vaidade, a gente até pode, né, entender, não somos perfeitos. Agora, quando isso é levado ao extremo, aí já se passa a ser um problema que não vai ser só da pessoa, né, vai atingir outras. Porque muita gente diz assim: "Ah, Arthur, então você está julgando as pessoas". Não, apenas estamos preocupados como determinadas escolhas de indivíduos podem afetar o coletivo, porque daí já o problema já não passa a ser só dele, passa a ser nosso. Isso que as pessoas não entendem. Julgamento seria se aquele problema só estivesse afetando o possuidor do problema. Só que o que a gente está vendo não é isso. Né? Muitos estão sendo levados de arrasto em função dessas mais paixões em total descontrole por parte de alguns indivíduos, né? Que nesse desejo imoderado de atrair a admiração das pessoas, partem para esses expedientes no nosso meio espírita ou espiritualista. Outra questão aí que também, nosso ponto de vista, colabora e negativamente, o orgulho. Como é que a gente pode entender o orgulho? Conceito elevado ou exagerado de si próprio. Vemos aí indivíduos e grupamentos achando-se verdadeiros missionários. Indivíduos porque têm um trabalhinho mediúnico qualquer, acham que vão salvar a humanidade, vejam só. Muitos aí se arrogando, porque certos espíritos teriam dito para eles, reencarnação de profetas, profetas bíblicos, né, outros indivíduos importantes do passado. Eles começam a mexer, aí vem o orgulho misturado com a vaidade. A vaidade é meio que um filhote do orgulho, né? Então, esses espíritos incensam essas pessoas, a vaidade delas, o orgulho delas de se acharem melhores do que o restante, né? Então, eles vão mexendo, né, com isso na cabeça das pessoas. Terceiro ponto negativo, o narcisismo, que seria o amor excessivo a si mesmo. Na filosofia, né, se estuda muito essa figura do narciso, o indivíduo que se apaixona pela própria imagem, né, desenvolve um amor excessivo por si próprio. Então isso também conduz a esses comportamentos. Quarto, o egoísmo, que é o exclusivismo que faz o indivíduo referir tudo a si próprio. Ele passa a ver apenas os próprios interesses. Se ele está enganando os outros, se ele está prejudicando alguma coisa, ele não está nem aí. Ele só pensa em si e nos próprios interesses. Quinto item, a presunção. O que é a presunção? O ato ou efeito de presumir, de vangloriar-se, de formar de si grande opinião. Não, eu fui escolhido por Deus, eu fui escolhido pela espiritualidade, os espíritos me escolheram para fazer isso e aquilo. Isso é presunção, mesmo porque
o indivíduo que começa a se jactar já é o indício que ele já está fazendo errado, né? Porque isso colide frontalmente com uma das virtudes mais queridas ou mais cultivadas pelos espíritos superiores, que é a humildade. O indivíduo que ele não fica dizendo a todo momento que ele é. Aliás, nem diz, na grande maioria das vezes. Né? Claro, não se trata aí do indivíduo dizer, ah, não, eu sou a pulga do cavalo do bandido. Não, não precisa chegar a esse limite, a esse nível, né? Mas também não precisa desses arroubos aí, desses indivíduos, que a gente vê nesses indivíduos, se julgarem especialíssimos, né? Detentores de verdades que os outros não têm capacidade de compreender, né? Se vangloria o tempo inteiro, forma de si grande opinião. Outro item importante que nós devemos combater em nós mesmos, claro, né? Sempre devemos ver primeiro se estamos enfrentando esse problema e depois enxergar isso ao nosso redor. A arrogância. O que seria arrogância? Tomar como seu, atribuir a si, né? Quando o indivíduo acha que as coisas não vão dar certo se ele não tiver na liderança, se ele não estiver presente, ele é arrogante, ele acha que, né, sem a presença dele ou sem a contribuição dele, nada dá certo. Que as pessoas todas estão fazendo as coisas erradas, né, de maneira errada. E também nós podemos citar a ambição, que se entende como o desejo veemente de fortuna, de glória, de honrarias, de poder, cobiça. É o que a gente vê aí, o que está por trás de muitos desses indivíduos, né? Eles querem vender muitos livros. Eles não fazem aquilo em benefício dos outros, eles fazem em benefício de si. Eles querem vender livros para poder ficarem ricos, para receber as honrarias, as glórias do mundo, né? Então, nesse item 7 aí, da ambição, a gente recentemente verifica que há médiums ou pseudo-médiums, inclusive organizando excursões pagas ao Egito e outros locais, tidos como especiais, místicos, né, com uma energia, com muitas aspas aí, especial, com o fito, né, com a intenção de alcançarem vantagens pecuniárias. E isso é muito fácil, né, porque eles fazem lá uma aliança com uma agência de turismo, para captar esses indivíduos, para essa viagem mística a lugares ditos como especiais, terras santas e etc e tal, né? E aí, claro, eles são muito bem pagos, inclusive a própria passagem deles sai completamente de graça. Então, eles estão viajando o mundo aí às custas da ignorância alheia. E o espiritismo, claro, né, pessoal? Nós sabemos muito bem, nada tem a ver com eles, né? Que fazem valer dessa condição de médiums, que às vezes nem são, para adquirirem fama, dinheiro e poder. Então, pessoal, para encerrarmos essa nossa exposição, a gente poderia dizer o seguinte: que meditarmos, né, sobre o papel do verdadeiro espírita, que é o de esclarecer, orientar, claro, conforme as limitações, né? Ninguém sabe tudo, né? Nós somos todos estudantes da doutrina espírita, então nós temos esse papel também de levar aos que têm menos experiência que a gente, né? O esclarecimento espírita, essa orientação, mas também, como dizíamos nos bastidores, temos aí o dever, de certa forma, de desmascarar toda e qualquer iniciativa que vise a iludir, a enganar ou mistificar, uma vez que tais atitudes são, sim, reprováveis. E como nos diz o Livro dos Espíritos, esse tipo de postura atrasa a marcha evolutiva da humanidade. Tanto das vítimas,
né, desses falsários, desses espertalhões, desses embusteiros, como, obviamente, dos próprios embusteiros, né, que são os executores, né. E, como já dissemos várias vezes, colaboram para o descrédito e ridicularização da própria doutrina espírita, sendo aí, né, utilizada indevidamente por indivíduos inescrupulosos como pano de fundo para encobrir uma série de interesses espúrios. Então, não só leiamos, mas, acima de tudo, devemos estudar a doutrina espírita com atenção, com calma, pesando cada frase, pesando cada palavra, para que o nosso discernimento se amplie cada vez mais e a gente possa se imunizar, né, dessas e outras tantas influências perniciosas que lutam aí nas sombras para a derrocada desse clarão de conhecimento e sabedoria que advém do espiritismo, o espiritismo bem compreendido, assim como estão, né, assim como está nas obras fundamentais da doutrina espírita, né, organizada por Allan Kardec. Ah, Arthur, quer dizer que então a gente só deva aceitar o que está lá e não, enfim, é o seguinte, a gente tem que ter cuidado, porque o espiritismo só vai admitir aquilo que esteja devidamente alicerçado em fatos e não em especulações. Tem muita gente especulando por aí. A gente tem que ter muito cuidado com isso. E agora com as redes sociais, que são maravilhosas, a gente sabe que também produzem muitas coisas boas, tem indivíduos que não têm, compromisso com a verdade. Sai com muitas especulações, com muitas informações sem lastro nenhum, né, e por vezes dizendo que estão amparadas essas informações no espiritismo, na ciência, em fatos mesmo, enquanto quando a gente vai ver, não estão. Por isso que a gente tem que pesquisar antes. "Ah, fulano falou isso, ele é uma pessoa respeitável", ok. Às vezes, realmente, nós vemos que pessoas respeitáveis são capazes de cometer erros. Então, a boa intenção é um grande passo, mas não é tudo. Porque qualquer pessoa pode se enganar. Outro dia mesmo estávamos analisando um livro, né, de um médico, né, então não se pode dizer médico espírita, não se pode dizer que seja uma pessoa de poucas letras, né, porque a gente sabe que médicos estudam muito, só que ele foi pegar as informações para um livro de uma série no History Channel, que é um canal que já teve prestígio, mas hoje já caiu em total descrédito, né, que é o tal da série lá, que ele se utilizou para escrever boa parte do livro, era o nome dessa série era, hã, deixa eu ver, agora me escapou aqui, espera aí. Alienígenas do Passado. Série essa lá do History Channel, não sei se vocês acompanham, baseado nos livros, né, inclusive já comentei com vocês, né, aqui inclusive ano passado, um estudo do nosso amigo, né, que esteve aqui falando sobre ufologia, e muito respeitamos, né, mas que veio de um indivíduo que era um hoteleiro e que, inclusive já metido com problemas na justiça, e começou a dizer que as pirâmides, que lá a civilização inca e tudo mais eram todos, né, muitos deles teriam tido contato com alienígenas e depois, ponto a ponto daquilo que ele advoga nos seus livros foram sendo desmentidos. Dentre eles, o mais pitoresco é que ele pagou a um oleiro, né, para fazer um vaso onde haveria um desenho lá de supostos alienígenas que os incas teriam desenhado no tal vaso. E o vaso não foi feito pelos incas. O vaso foi feito pelo oleiro que ele contratou para fazer para ele. Ele ia apresentar lá na Europa como sendo uma prova de que os alienígenas
teriam tido um contato muito de perto com os incas, né. E ele é um indivíduo que não é arqueólogo, não tinha formação nenhuma nisso, enfim, o próprio Carl Sagan, prefacia uma obra, né, feita aí sim para um indivíduo com toda o conhecimento de arqueologia e tudo mais, né, dizendo que as ideias, né, daquele hoteleiro suíço, Däniken, estavam completamente equivocadas, que não tinham fundamento, base nenhuma. Ele se deparou com coisas que ele não conseguia explicar, porque não tinha conhecimento, e atribuiu tudo à suposta intervenção alienígena, né. Então é assim, hoje em dia, quando não se consegue explicar alguma coisa, foram os ETs, né, quer dizer, uma simplificação absurda, né, porque a gente sabe que às vezes realmente se demora a gente aprender como é que os egípcios fizeram as pirâmides, isso tudo inclusive já se tem a resposta, mas na época de 70, na década de 60 e 70 não tinha. Ninguém sabia exatamente qual era a tecnologia, qual foi a tática, né, o empregada ali para se construir as pirâmides. Hoje, os cientistas já conseguem, né, identificar muito melhor o que que eles fizeram ali para colocar pedras tão pesadas uma em cima da outra, né, assim como vários outros monumentos, em que não se sabia muito bem a explicação de como que foram construídos e que a ciência, né, pela investigação, pela pesquisa, né, vai obtendo as respostas. Você não pode agir dessa maneira precipitada. Eu não sei o porquê de uma coisa, então é de origem alienígena. Não é assim, né? Não é assim. Então é só um exemplo, né? Porque isso demonstra bem como que as pessoas têm caído, né, nessas explicações simplórias, sem base, para construir um conhecimento, tá. E não é assim, né, conhecimento vem às vezes, às vezes não, sempre vem depois de muitos estudos, né. Então, para concluirmos, é basicamente isso, que a gente, possa realmente se utilizar do senso crítico. O senso crítico nos foi dado por Deus para ser utilizado, né, e não se trata, obviamente, de perseguição a ninguém, de nenhuma postura, inquisitorial, não, né. Hoje em dia, infelizmente, a crítica é vista de uma maneira muito negativa, como se estivesse ali colocando as pessoas contra a parede, julgando, ameaçando, não, né. É simplesmente a tentativa, né, é muito natural de se investigar a verdade, se ir-se atrás da verdade, como Jesus bem nos convidou. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E como em tudo se exige esforço, né? Se veio muito fácil, desconfiemos. Se a resposta está muito fácil, a gente tem que desconfiar, porque ali pode estar, pode existir uma grande, arapuca, uma verdadeira armadilha explorada por indivíduos espertalhões que se fazem valer da ignorância alheia para se darem bem, né, como nós vimos aí há pouco. Então agradecemos aí pela oportunidade dessas reflexões, sem a pretensão nenhuma de sermos aí donos da verdade, mas, advogarmos aí humildemente acerca desses valores, que são os valores, da doutrina espírita, não são os valores do Arthur, da Teresa, da Miriam, da Elaine, não, são valores do próprio espiritismo. O espiritismo sempre nos estimula a isso daí. Então agradecemos mais uma vez e passo a palavra para a segunda parte da nossa reunião. Obrigado, Arthur. Que bom. Boa noite. Boa Desculpa a noite. todos pelo atraso, mas eu estou aqui. Eu queria perguntar uma coisa, talvez. A gente viu que existem duas vertentes. Parece-me que existem duas vertentes. Uma vertente é da pessoa de agir de má fé, É, como a maioria. Mas existe uma vertente também
que é da pessoa ignorante colocar coisas que ela acha que existem e pronto, né? É. Então, eu acho que nem só essas duas vertentes, existem até outras ainda. Então, eu acho que isso é importante também que a gente Claro, veja, né? A sim. pessoa, na simplicidade dela, ela passa para frente coisas que não são reais. Talvez até algum espírito tenha dito algumas coisas para ela que ela acredita, e aí. É. Mas isso ficou claro. Gostei muito. Obrigada, Bom, Arthur. Achei muito Tereza. bom. A gente tem que ver isso mesmo. Sim. Não, sem dúvida, há as pessoas que aceitam essas coisas de boa, né, de boa fé, devido ao desconhecimento, né, ignorância, sentido de desconhecimento. Então, esses indivíduos, né, que são os mal intencionados, os exploradores, os que querem viver disso daí, né, arregimentam pessoas propícias a acreditar facilmente nas suas teorias, tal como ocorre nas seitas, né? As seitas são isso, são dissensões, supostas dissensões, né, de religiões, quer dizer, eles aceitam alguns princípios, né, mas não todos, né, e aí passam a criar uma verdade que é própria, sempre dizendo aos adeptos, né, o líder seitista sempre vai dizer que os adeptos deles são especiais. Não, vocês são pessoas especiais. Vocês não estão aqui por acaso. Vocês foram escolhidos por Deus. Vocês são capazes de entender o que a humanidade inteira não entende, né. E aí tem vários, né, tivemos a polêmica seita do Heaven's Gate, onde o líder seitista prometia que, haveria o fim do mundo, né, que o mundo ia ser destruído e que as naves espaciais iriam vir em socorro, né, que eles iam ser resgatados pelas naves espaciais, né, pelos ETs, porque eles eram pessoas especiais. O que que isso acabou ocasionando? Né, no suicídio em massa, né, onde todos eles consumiram lá uma substância, achando que seriam resgatados, né, que eles obviamente em espírito, né, não sei bem qual era a concepção, o que que eles achavam realmente, mas em espírito pelas naves e tudo mais. Então aquela coisa, né, de explorar a vaidade, o orgulho, né, que a pessoa se achar diferentona de todo mundo, merecedora mais do que os outros, é claro que ela tem algo ali desmedido na cabeça dela. Ela se acha merecedora mais que todo mundo, conhecedora mais que todo mundo, todo mundo tá errado, só ela tá certa, o grupinho dela fechado tá certo, né, eles vão fanatizando as pessoas, então isso é muito perigoso. É disso que a gente está tentando proteger, dando a nossa humilde contribuição, porque a gente está vendo o crescimento disso, e daqui a pouco vai estourar um tipo quase João de Deus aí, e a gente sabe que o espiritismo que acaba pagando a conta, né? Achando que o João de Deus nem se dizia espírita, mas todo mundo acha, ou quase todo mundo acha que ele é espírita, enquanto que não é nada disso. Alguém mais tem algum comentário? Oi, boa noite, pessoal. Gabriel. Só para comentar que exatamente que nem o Arthur acabou de falar, né? A facilidade de aparecer aí um Deus salvador da humanidade falso é muito grande no momento. É gigantesca. Porque está todo mundo indo em busca de alguma salvação imediata, de alguém que vai dar o paraíso para mim, de alguma forma, pelas palavras, pela mágica, pelo misticismo, tá? Infelizmente, porque a descrença total nas instituições nos homens é tão grande. E a tal da busca interior da felicidade é tão grande também que junta essas coisas e qualquer espertalhão que vem com a palavra da sabedoria, né, do fake, por exemplo, que é o que está hoje em voga, vai se sair na frente como o novo Jesus Cristo, né? Infelizmente, eu acredito nisso. Pode acontecer isso, viu? Não tem só essa da gente estar no centro espírita
e acreditar que estamos evoluindo aí, como muita gente acredita, só porque a pessoa está indo bem, graças a Deus que ela está indo bem, está melhorando, então ela acha que está todo mundo pensando como ela. Eu vejo totalmente ao contrário, eu vejo realmente um ciclo de grande queda de valores aí, sabe? E não tô querendo descrer da evolução humana, não é isso, tá? Mas eu tô vendo eu que gosto de ser otimista, tô vendo com certo pessimismo aí, especialmente olhando as redes sociais, né? Mas esses caras aí, esses médiums falsos aí, esses mestres da sabedoria, né? Pretensos, né? Pseudos, né? Eles acreditam mesmo nisso ou eles têm consciência plena de que eles estão manipulando as pessoas? Porque de tanto o cara falar que ele é bom, que ele é isso, que ele é aquilo, é parecido com um político que fala que não é corrupto, né? O cara passa 15 anos falando que não é corrupto e uma hora ele acredita que ele não é corrupto mesmo. Não é? Não tem uma certa similaridade, Arthur? Eu concordo com você, realmente. Eles passam a acreditar na própria mentira. Eles começam com uma coisa premeditada, depois as pessoas vão incensando a eles de tal forma que eles começam a entrar naquela vibe mesmo de se acharem os caras, né? Realmente. E essas pessoas estão. E as pessoas que seguem esses indivíduos, né, os idolatram e tudo mais, de tal maneira que elas estão contribuindo para a completa derrocada espiritual deles, né? Já são Uhum. indivíduos com dificuldades, aí encontram bajuladores, idólatras, né, que incensam cada vez mais, aí é o fundo do poço, realmente. A gente até se apieda dessas pessoas, não quer o mal delas, mas a gente pensa no maior número, né? A gente pensa no prejuízo que essas pessoas podem causar a uma causa maior, né? Que é a causa da verdade, a causa do próprio espiritismo, que não pode ter sua boa imagem abalada, levar a culpa por aquilo que ele não tem responsabilidade nenhuma, né? Contei um tempo atrás sobre algo ocorrido aqui em Niterói, que dois indivíduos incensados por uma obra supostamente espírita, inclusive do próprio Ramatiz, A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores, foram aqui para o alto de um morro para fazer contato com o marciano. Só que aquilo ali foi engendrado, e nós fomos atrás, por um certo indivíduo espiritualista, né, cujo centro espiritualista era justamente no caminho do morro, onde eles foram tentar esse contato, né, e que pediu para que eles trouxessem uma soma em dinheiro e também fizesse uma máscara de chumbo. E aí se descobriu que esse dinheiro que eles tinham levado tinha sumido, né, quando acharam os corpos, e que eles tinham tomado ingerido uma cápsula com substância venenosa, que foi dita para eles que iria facilitar o contrato com os tais marcianos que iriam aparecer para eles. Então, aí nos jornais, aí mostramos, né, as matérias de jornais dizendo que esses indivíduos tinham contato, né, com o espiritismo, e isso que teria causado, né, seria o fator contribuinte para a morte deles. Legal, obrigado, Arthur. Legal. Gabriel. Edson? Agora foi, Ah, agora beleza. Grande Arthur. isso aí Então, é. Arthur, eu vi as suas considerações que você fez no último vídeo a respeito de disco voador, né? E aí infelizmente, você não pôde assistir o início, né? Você chegou, estava com problema, né? Porque lá eu falo exatamente, basicamente o que você falou a respeito que eu dei uma informação de que todos os espíritos que se comunicam com os médiuns, eles nunca saíram da Terra, né? Eles são daqui. Então, existe todo esse problema, né? Mas tentei mostrar também que a ufologia espiritualista, religiosa, isso não é ufologia. E no começo eu falei que uma palestra sobre ufologia e espiritismo não deveria ser feita há 10 anos atrás, mas há 5 para cá poderia sim, porque hoje mudou toda uma figura a respeito da ufologia, que ela deixou de ser uma coisa só de ufólogos e passou a ser uma coisa que envolve até os Estados Unidos.
Então, hoje já tem a UAP, que não é mais UFO, é a UAP, formada pelos militares, o comando, comando dos militares dos Estados Unidos, eles liberaram os seus militares para fazerem relatórios sobre os contatos que eles tiveram. Então, hoje, a ufologia, você esquece todo esse pessoal que conversa com ET. Está concentrada só com os militares. Hoje nós temos dezenas de livros de pessoas que já se aposentaram e elas podem falar, porque antes quem falava sobre isso poderia ser punido. E muitos foram punidos, inclusive aqueles pilotos de empresas aéreas particulares, civis. Então, hoje é uma outra abordagem. Hoje nós temos muitas informações e o Congresso, além da NASA, me parece que você disse que a NASA é uma empresa privada, né? Sim. Ela não é privada, ela pertence ao governo. O ano passado, por exemplo, ela teve um orçamento de 27 bilhões, que foi o Congresso, né, que liberou para o exercício de 2024. Então, ela é uma administração nacional de aeronáutica do espaço. NASA, ela é uma empresa estatal, e ela só tem dinheiro do governo dos Estados Unidos. E não é, Pedro? Talvez você se confundir com o SpaceX do Elon Musk, entendeu? Então, a ufologia hoje tem um outro patamar, você vai ter informações mais a respeito, mas dos militares. Eles sim têm informações, que eles têm que esconder porque eles poderiam ser prejudicados. E agora já não são mais, estão sendo incentivados. Então, essa ufologia é que eu trabalho, não essa que o espírito fala, que veio de Marte, essa não, entendeu? Então, assista, quando você assistir novamente, porque você não assistiu do começo, daí você vai perceber que eu falei exatamente o que você falou a respeito dos espíritos que se comunicam com os médios e diz que veio de vários lugares do universo. E que é uma verdade. Isso é verdade. Você tem toda a razão e você lida muito bem com esse assunto da ufologia e espiritualista. Agora, ufologia militar, eu percebo que você não conhece nada, né? Muito nada. Veja o seguinte, isso inclusive tem sido tratado por vários físicos, né? Que é o seguinte, o que os físicos falam? Inclusive tem um físico brasileiro, né, que tem até um canal muito bom, que se chama Space Today, né? Esqueci o nome dele agora, mas estou sempre vendo. É Sérgio Sacani. E o Sérgio Sacani. O que ele diz sobre isso? Ele fala que se criou o mito de que militar conheça tudo que se passa nos céus, ou que os aviadores conheçam tudo que passa nos céus. Mas, Sérgio, então vamos lá. Essa questão de militares ou pilotos, por que também não pode ser muito Vamos lá. acuradas? Piloto, cara, ele não conhece o céu, cara. Ele não conhece, e outra, ele nem tem que conhecer. É o seguinte, passou alguma coisa na frente dele, ele não sabe. Se você chegar para um piloto e falar assim, cara, que planeta que é aquele ali? Ele não vai saber qual que é. Ele não sabe saber, porque a função do piloto é pilotar o avião. Mas tem que saber. Agora, na hora que aparece um negócio da frente dele, e isso ficou claro no final do ano passado ali em Porto Alegre. Aquele monte de relato, então, né? Aquele monte de relato, os pilotos vendo o mesmo objeto e um falava, não, ele é vermelho e redondo. O outro falava, é amarelo triangular. Azul. O outro é azul e não sei o quê. Sério? Foi. Então, por isso que aí você tá pegando pilotos fazendo um relato e olhando para a mesma coisa e cada um falando uma coisa, cara. Ele diz o seguinte, eles entendem, sim, da aerodinâmica das naves, sabem pilotar as naves, mas há coisas que não são do conhecimento nem da alçada dos militares, né? Então, por exemplo, o militar, ao verificar um fenômeno de efeito, um fenômeno físico, ele é tão capaz de compreender aquilo como qualquer pessoa, né? Não é pelo fato de ele pilotar uma nave que ele sabe distinguir o que é um sprite, por exemplo, né? Que é um advento de origem física que é muito parecido justamente com esses avistamentos tidos como de discos problema, voadores. cara. O Sprite é um negócio muito novo, entendeu? Não é um negócio muito novo, não é um negócio que sempre existiu. Sempre aconteceu. Sempre aconteceu, desde que a Terra é Terra aconteceu. Só que muito recentemente a gente começou a ter câmeras
que tenham a sensibilidade para a gente fotografar um sprite. Então, os sprites começaram a ficar famosos assim de tipo 95, 96 para cá, entendeu? Hoje a gente tem câmeras muito boas, pega uns sprites lindos, olha lá, ó, coisa linda, ó. Isso é uma coisa maravilhosa. Cara, na boa, se eu vejo um negócio desse, eu me cago todo, cara. Fala em invasão alienígena, Nossa, né? parece muito uma Tem invasão uma- alienígena. E se você vê, tá Mas o vendo, que você é? tá vendo o céu ali em volta? É uma nuvem? É descarga Isso elétrica. aí é um raio. É como se fosse um raio. Mas isso é uma longa exposição, não é tudo ao mesmo tempo. Ou às vezes pode acontecer vários. Acontece vários, é que isso aqui é muito rápido. Ele acontece Ah, aqui. tá. E por que É que ele é muito segundos, né? confundido? Segundos, né? Ele é segundos, mas Tá. ele acontece aqui, depois ele pode acontecer aqui, Tá. depois ele pode acontecer aqui. Parece que tá se movimentando. Parece. Nossa. E você vê cara. que o céu, você tá vendo o céu atrás? Você vê as Que estrelas. lindo isso. É. Então, assim, ele acontece até uns 2.000 quilômetros. Ele é causado por tempestade. Só que eles vão falar, cadê a É, cadê a tempestade? tempestade? Então, tem que ter a tempestade. Mas a tempestade pode estar até 2.000 quilômetros de distância dele Ué? e gera sprite. Porque é uma transferência de energia da tempestade elétrica que acontece pela atmosfera, pelas camadas altas da atmosfera. Então ele sai daqui da tempestade e pode acontecer em qualquer lugar. Pode acontecer junto com a tempestade ou até uns 2.000 quilômetros de distância. Então por isso o pessoal fala, não, mas sprite é com tempestade. Mas tá ali, ó, a foto Cara, tá que lá, o coisa céu tá linda, estrelado. velho. Mas é algo assim. Então, por vezes, são fenômenos ocorridos, observado por militares ou por indivíduos da aviação, né, que eles não sabem identificar e que aí são explorados como sendo avistamentos de discos voadores, de naves alienígenas, enquanto a própria nomenclatura diz que são objetos não identificados ou que são coisas que não se sabe ainda, né, a origem. Então, justamente isso, o que eu alertei é o seguinte, que a gente não pode ter isso como uma verdade absoluta ainda, já que está ainda sob estudo, sob investigação, né? Não se tem nada fechado. Então, eu particularmente, né, quem sou eu, mas eu praticamente não sou contra que se investigue, tem que investigar mesmo, tem que estudar mesmo. Agora, o que não dá é para a gente pegar algo que está em estudo né, vir a público e dizer que foi esse ou aquele, que a gente está vendo por aí, né? Esse tema de ufologia sendo muito explorado, né, de maneira indevida, enquanto que é algo que ainda está né, em pesquisa, em investigação, né, e tudo mais, né? Agora, em relação à NASA, ela é uma agência, né? Ela atua. Claro que o dinheiro, obviamente, vem na sua maioria do governo americano, né? Ela foi fundada, se não me engano, em 58, dentro do contexto aí de Guerra Fria, né? Mas ela atua de maneira independente ao governo. Mas, obviamente, que boa parte dos recursos, ela é uma agência civil, né? Ela fomenta pesquisa, que mais? Desenvolvimento de tecnologia para exploração do espaço, né, e tudo mais. Então, ela é meio que mista, ela se organiza de maneira privada, porém os recursos, né, e é tido realmente como uma agência de cunho governamental, só que sem ser, eu quero dizer o seguinte, ela não recebe aí muita influência, por exemplo, política ou da administração pública. Ela é gerida como uma empresa privada, porém recebendo, né, os recursos do governo americano na maioria das vezes, né? Mas enfim, Ela é uma empresa estamos abertos executiva. aí. Ela é uma Oi? empresa executiva e um administrador é nomeado pelo presidente dos Estados Unidos. E Sim. atualmente o administrador da NASA é o Jim Bridenstine. E é uma agência federal. Verifica isso que você está equivocado. E o seguinte, muita coisa é colocada como sendo da NASA e quando a gente vai verificar lá, não tem absolutamente nada Claro, o pessoal dito pela tipo, NASA, né? A Inclusive- NASA afirmou isso aqui. A NASA nunca afirmou nada em termos de vida extraterrestre, nunca fechou. Inclusive travesseiro, né? Hã? Inclusive travesseiro. Ah, exatamente. Até tem o travesseiro da NASA que não tem nada a ver com a NASA, né? não.
Agora, em relação Sim. ao Sérgio Sacani, ele já disse que, ele disse numa dos programas Sim. dele, que a NASA, para conseguir dinheiro do governo americano, é uma dificuldade, que a gente Uhum. pensa que a NASA nada em dinheiro, mas ela tem Aham. grande dificuldade, e É isso limitado, dificulta o Sérgio Sacani. exatamente, é Desculpe, bem Arthur, limitado. eu entrei Nada, e de foi qualquer. super importante. Lembrou algo importante, né? Que ela tem um orçamento bastante limitado. 27 bilhões o ano passado em dólar, para 2024. E ela tem contrato com a Boeing e tem contrato com a Uhum. X-Space. SpaceX, do Elon É, Musk, né? exato. Muito bom. Valeu. Tem que gastar mesmo. Descobrir essas coisas. Alguém mais? Arthur, obrigada. Foi ótimo. Eu que agradeço aí pela oportunidade, pessoal. Passeou bem Arthur, pela mas filosofia, foi muito bom. mais uma vez, muito obrigado pela presença, pelo carinho, tá? Muito obrigado mesmo. Gente, boa noite. Obrigada, Arthur, boa noite. Boa noite, até a Boa próxima. noite. Boa noite, Boa obrigado. noite, A todos obrigado, Arthur. vocês. Obrigado. Boa Boa noite, um semana a abraço a todos. todos.